Bom dia, meninas. Então hoje vamos para mais uma aulinha. Quero desejar bom dia a todos que vão entrar, os que vão assistir gravada. E vamos ensinar hoje vou ensinar uma técnica legal, uma técnica que usa muito do galvanizado. Já ensinei lá atrás o galvanizado no reciclado, numa lata que eu transformei em lata de lixo. Essa hang light tá pegando a luz bem no meu óculos. Tomara que não atrapalhe vocês. Então, vou ensinar essas estrelas que eu botei lá no grupo das alunas. Aqui eu fiz uma penca, tá? Essas estrelas já estavam reservadas para ensinar semana passada, mas não deu certo. Então eu vou fazer hoje. Vocês vão ver que esta sombra que tem, essas sombras aqui, ó, em volta da estrela, são feitas com a nossa sombra de olhos e com o nosso pincel, aquele de maquiagem. Bati o stencil aqui, coloquei as contas no rami, vou ensinar como que eu fiz aqui com as contas, tá? Pode ser pendurado essa penca, você pode usar tanto pendurada, quanto usar ela num balcão, né? Como eu botei na foto ali no grupo, depois vou pôr aqui pra vocês verem. O que eu quero explicar aqui, essas estrelas aqui, eu usei o galvanizado com a tinta inversa, tá? Vou explicar aqui por quê. Aqui, ó, deixei uma para fazer com vocês, ó. Aqui eu usei o cinza, este cinza da Acrylex, ó. O cinza normal, cinza, tá? E nessas aqui que nós vamos usar no curso, essas aqui, ó, que eu vou ensinar na aula, eu usei o cinza... Opa! Deixa eu só pegar porque eu já guardei. Eu usei o cinza como grafite, tá? Usei os dois aqui. Só deixa eu tirar aqui os stencils. Pra poder abrir a gaveta, né? Porque já era pra ter tirado antes e acabei me esquecendo. Então. Ó, usei esses dois tons. O cinza claro. Coloquei um pouco desse cinza. Esse aqui vocês vão dosando ali conforme vocês vão colocando. Que ele fique um pouco mais escuro. Onde é que tá a que eu vou usar agora? Ó. Aqui tá a diferença, ó. O cinza puro e o cinza com grafite. Vocês podem perceber que o grafite por si só ele é muito escuro. Então aqui nós temos este cinza. E aqui o cinza que tá ali misturado com o grafite, que cheguei nesse tom, tá? Porque a Acrylex não tem um tom intermediário, então você precisa fazer essa misturinha. E aqui, ó, quando eu fui bater esponja marinha aqui, eu bati inverso, tá? Aqui no caso eu vou vir direto com as cores que eu preciso para fazer o meu galvanizado, tá? Aqui eu usei o grafite em cima do cinza claro com a esponja marinha para fazer o galvanizado. Por quê? Porque eu trabalhei com cinza claro. Então, existe duas possibilidades de fazer o galvanizado. Eu vou ensinar as duas possibilidades aqui. Claro que existem outras técnicas, mas o que eu usei aqui, nessa aqui, é o que eu vou mostrar para vocês. Uma dessa e depois vamos fazer a penca com essa outra, tá? Vou descer aqui o meu celular para poder bater aqui esse outro. E pra gente continuar, tá? Vai ser uma aula muito legal, muito show. Aqui, ó. Vamos lá. Essa estrela aqui, ó, que ela é o cinza claro. O que que eu faço aqui? Eu pego aqui, ó, o grafite, tá? Fora o grafite eu vou usar o prata, Metal Colors prata, tá? Que é essa cor que está aqui e aqui, porque eu botei duas vezes sem querer, tá? E vou bater um pouco do Metal Colors branco metálico, mas é bem sutil. Se eu fosse fazer outro tipo de galvanizado, eu iria usar o cinza, o grafite, o Metal Colors prata e o branco da Acrylex.
Nos tons que eu fiz aqui, eu não precisei do branco, tá? Não precisou o branco. Usamos só esses dois e esses dois, ou seja, 4 cores de tinta. De tinta e Metal Colors, tá? 2 tintas e 2 Metal Colors. Então, vamos lá. Pego mais uma bandejinha aqui de reserva, que é só pra mim bater a minha esponja. A esponja pode ser, quem não tem a esponja marinha, pode usar aquela esponja que eu já ensinei, tá lá atrás, né, nas aulas, tem gravada. A esponja fake, ó. Aqui eu não usei ela porque a minha ainda tá grande, eu vou fazer umas menores. Então, como eu já estou com a esponja suja, marinha, eu vou usar elas. Aí eu pego assim, ó, as pequenininhas, que já estão mais velhas, tá? Pra usar, porque elas são menores. Então, aqui, ó, peguei o grafite na minha esponja, né? Preciso dar uma matizada, ó, dou uma matizada aqui na... Isso aqui é uma bandeja limpa, só que eu tô usando o inverso, tá? Só pra matizar aqui na minha esponja. Com o meu grafite, eu vou bater aqui, ó, na minha estrela. Vou dar um zoom aqui, que se eu der um zoom... Peraí, não tô conseguindo dar o zoom. Deixa eu voltar aqui. Aí. Só para vocês verem melhor, trabalhar com o zoom vai ser um pouco melhor, ó. Então aqui, ó, batidinhas de leve, tá? Bem aleatória, não precisa ter medo de bater, tá? Porque isso aqui errou, ainda assim ficou bom. Ó. Esse tanto de cinza aqui já tá bom. Vou pegar a minha esponja, que eu tinha o tom do prata, que é esse tom aqui mais forte, ó. Esse tom aqui, que é o prata da Metal Colors. Aqui, prata da Metal Colors, tá? Vou dar uma secadinha nessa estrela. Não precisa bater com ela molhada, tá? Tem pessoas que batem com ela molhada, só que não vai ficar tão certo como esse que eu tô mostrando aqui. Por quê? Porque com a esponja... Aqui. Quando você vai bater com a tinta aqui molhada e a esponja também está úmida, você acaba tirando um pouco desse tom aqui, ó. E não vai dar a cor que eu quero. Ó, outra esponja úmida, porém pequenininha. Pego aqui o meu prata, dou uma matizada, matizo aqui e vou bater aqui, ó. Aqui eu vou bater com a mão mais leve ainda, tá? Ó, vou batendo. Bate em alguns pontos aonde não pegou a parte do cinza, do grafite, tá? Ó. Dá de ver o efeito galvanizado bem certinho, ó. Aí depois eu seco também. E eu vou bater aqui o branco metálico. Opa, esqueci de tirar, só um pouquinho, vou ter que tirar aqui. Vou tirar um pouco do branco metálico, eu tinha esquecido, eu botei 2 prata e nenhum branco metálico, tá? Mas é o branco metálico da Metal Colors. E essa cor aqui é bem sutil, por quê? Aonde ficou o tom do grafite mais forte aqui, ó, aqui, você vai batendo esse Metal Colors branco metálico. Aqui, ó. Só dar umas batidinhas aqui. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir um pouco esse tom do grafite, que tava mais forte, ó.
tá? Então aqui temos, ó, aqui ela já está com a sombra. Essas laterais aqui, ó, que acaba sujando, ou você passa, né, o dedo assim, ó, como eu faço na hora, ou depois faz o quê? Pega lixa e lixa todas as laterais. Vai ficar envelhecido, porém vai ficar bom, tá? Vai ficar envelhecido, mas vai ficar bom. Agora vamos para outra parte. Vou secar aqui, vou bater um stencil e já tá pronto essa. Daí vamos para aquele outro tom de cinza. Aqui eu só queria que vocês vissem como foi que eu fiz. O stencil eu bati, né, as palavras no tom preto. Ó, aqui eu vou bater... Deixa eu ver aqui. Tem que ser uma palavra que não tem igual, né? Vou pegar aqui, ó. Vou bater essa aqui, é muito grande. Acho que paz eu já bati. Aí você tem que pegar vários stencils de palavra para ir escolhendo a palavra que você quer, tá? Vou bater aqui família. Pega o preto, né? Circula. Como ele é um stencil fechadinho, que não tem muitas aberturas, dá para circular bem. Ó. Família. Agora o que que a gente faz? Para chegar nesse ponto que tá aqui, ó. Nesse ponto aqui. Eu peguei nada mais, nada menos que a sombra... Que eu sou a doida da sombra agora, né? Estou apaixonada por elas. E assim é uma forma prática. Claro, tá? Lá na lata eu não fiz com a sombra. Vocês vão ver que lá na lata, quem assistir a aula, que tá lá mais lá, né? Foi no ano passado. Aquela aula eu fiz a sombra toda no chanfrado, tá? Chanfrado, luz. Então aqui, ó, ficou muito prático e ficou muito lindo. Não quis trabalhar nessas estrelas com aquele corrosão, né? Que dá o galvanizado quando fura. Não quis trabalhar com a corrosão. Pego a cor mais escura da minha sombra e venho aqui, ó. Eu primeiro descarrego o pó nas pontas, tá? Por quê? Tiro aqui, ó, mais forte nas pontas. O que sobrar no pincel eu venho para essas laterais, porque a minha ênfase primeira é nas pontas. Então aqui, ó, circulo ele, ó, vê que ele pega mais forte ali e venho descendo aqui, ó, tá? Porém, eu fico com a mão mais tempo nas pontas, ó. E aqui só puxo um pouco na lateral, o pincel mais para fora do que para dentro. A mesma coisa do outro lado, ó. Fico aqui na ponta para escurecer bem. Você descarrega a tinta, descarrega o pó, vai pegando conforme precisa. Faz sempre as pontas, daí vem pra lateral, ó. Daí você vai unir aqui o teu pincel. Aqui você fica mais... a parte mais acentuada do pó, né? Você permanece aqui na ponta, ó. E puxa aqui pro lado. Faz a mesma coisa nessa outra ponta aqui. Se tiver pó aqui, ó, aproveita, já tira, pega junto. Olha só. Agora eu vou fazer só aqui, ó. Porque aqui onde tá a minha conta, eu já tinha feito do outro lado, então não vou bater lá em cima, só aqui nas laterais, ó. Olha só. E assim ficou, ó, os dois lados, tá? Então eu vou pendurar esse aqui atrás, porque a gente vai para outra estrela e daí nós vamos fazer o outro
do começo ao fim e fazer a montagem, tá? Vou deixar esse pendurado aqui atrás, depois a gente dá uma olhada melhor. Deixa eu ajeitar aqui, porque ele acaba se enrolando quando você não cuida. Aqui. E esse vem aqui. Então vamos lá. Vou pegar aqui as 5, são 5 estrelas que eu usei, tá? Essas aqui são as pintadas na misturinha do grafite com cinza. Vou tirar um pouco aqui do zoom, tá? Porque senão fica mais difícil pra ver tudo. Não tô conseguindo tirar o zoom. Pera aí. Oh, meu pai. Aí, agora saiu o zoom. Então, vou abaixar mais aqui, tá? Deixa eu ver aqui, deslize para a esquerda. Tá. Vou deslizar aqui. Oi, tia Ruth, tá aí? Bom dia. Então, aqui, ó. Elas estão na misturinha do cinza com grafite. Aqui vai ser diferente. Não precisa bater a esponja que está suja com grafite, tá? Vai ser batido só a esponja com a cor prata da Metal Colors. Primeiro, né? Vamos bater aqui para ver o efeito que ela vai me dar. Vou batendo aqui aleatório, né? Vou saltitando. Deixa eu só ver se eu vou inverter ou não. Vou bater um pouco aqui do... Mas depois eu vou inverter, tá? Vou bater um pouco desse grafite aqui, mas não é isso que eu quero. Tô só fazendo a experiência diferente para ver se fica legal, tá? Mas não gostei. Então, assim, vamos bater primeiro o grafite, ó, porque ela precisa dar esse efeito de galvanizado. Então, aqui na lateral, depois é só lixar. Então, vamos bater em todas as 4 aqui, para vocês pegarem bem como que é. Pego aqui o grafite, dou uma matizada. E venho dando batidinhas com a esponja. Vocês podem usar a esponja que vocês fizeram lá naquela aula, tá? A esponja fake. Vou bater em todas as 4. A esponja no... Opa! Caiu uma sujeirinha. Todas as 4 aqui eu vou bater com a cor grafite. E a cor de fundo é uma mistura de grafite com cinza, né? Que eu falei lá no início da aula, eu expliquei lá, tá? Vou secar e já vou fazer a parte de trás, porque quando você trabalha com essas peças, você tem que fazer frente e verso, tá? Porque elas ficam penduradas. Se ficar exposta em algum lugar, se alguém mexer, olhar atrás, o ideal é que estejam com acabamento perfeito, tá?
Acho que eu estou gripando, porque não sei se vocês estão ouvindo a chuva. Tá chovendo muito. Às vezes eu gripo e às vezes não é gripe, é só alergia do clima. Porque assim, quando tá sol e começa a chover, eu começo a espirrar. Quando tá chuva e começa a esquentar, eu começo a espirrar. É um saco isso. Ó, vamos bater em toda ela já de uma vez, aqui também. Bater frente e verso, deixar prontinho. Esse efeito aqui, ó, ele pode ser feito em todo quanto é tipo de material, tá? Dá pra fazer em madeira, em cerâmica. Eu já fiz na live lá, na live de sexta-noite, eu já trabalhei num vasinho de cerâmica com esse efeito e é rápido de fazer, tá? Rápido e o efeito é lindo, todo mundo gosta. E também vende legal, tá? Essas estrelas, elas não estão no catálogo, mas se alguém quiser essas estrelas, pode me pedir no privado que eu vejo com o marceneiro se ele faz, tá? Elas são no 3mm, dá pra usar como colar de mesa. E outra, essas estrelas galvanizadas não são só pra Natal, tá? Não são só pra Natal, por isso eu coloquei palavras que dá pra usar também o ano todo. O galvanizado combina, tipo a minha casa que é tons de cinza, eu posso pendurar um galvanizado desse numa chapeleira, ou na entrada de porta, pendurar na cozinha, na sala. Em vários ambientes você pode usar essa peça, tá? E para colar de mesa fica muito linda essa estrela aqui também. Esse tamanho é um tamanho bem legal. E esse galvanizado, para quem comprou no bazar, aquelas costelas de Adão, também dá para fazer o galvanizado, tá? Também dá para fazer o galvanizado na costela de Adão, dá para fazer o galvanizado nas pencas de coração, naquelas peças de Natal que tem o pinheirinho e o anjinho, também dá para fazer. Olha aqui, ó, bate bem devagar, tá? Bate e levanta, não é bater e esfregar, tá? Então você tem que bater, ó, e levantar. Bate e levanta. A mesma coisa aqui. Faço em toda ela isso. Já vou mostrar aqui pra vocês como fica. Em alguns pontos, vocês, na hora de bater, você aperta um pouco a mão. O que acontece? Você vai dar um galvanizado mais fechado. Por quê? Porque quando ela tá... Você compra aquelas peças galvanizadas, você vai ver que tem uns pontos que a parte do prata aparece mais acentuada. Então, para dar esse efeito, você precisa bater com um pouco mais de força na tua esponja. E se você bateu, como eu fiz aqui, ó, que ficou muito, ó, vira a esponja do lado contrário e tira o excesso. Porque o lado de cá tá molhado, ó. Você batendo aqui, você vai dar um outro efeito na tua peça, ó. Batendo aqui com um pouco da parte molhada, tá? Ó, fiz bastante. Pego aqui a parte molhada, ó, e bato. Me dá um outro efeito legal, tá? Vamos secar. Para fazer essa penca, eu usei, deixa eu ver, 6,5 metros de rami, tá? 6,5 metros de rami para fazer essa penquinha. Ó, vou virar aqui. Ó, aqui já tá no cinza e aqui eu já tinha feito, ó. Então essa eu vou deixar de lado e vou usar essas 4 aqui. Faço o mesmo processo. Ó, bato aqui com a mão leve. Tiro aqui um pouco do excesso, porque bati um pouco mais. E vou bater aqui. Bate e levanta, ó. E a chuva não quer parar, né? Minha nossa.
Isso aí. A última. Depois vou botar uma do lado da outra para vocês verem como que fica. Só inverti o tom. Lá no começo, né, eu falo sobre o tom que tem. Vou secar. E vou bater o branco metálico agora, tá? Em alguns pontos. O branco metálico bate em alguns pontos aonde não tinha, aonde tem aqui, por exemplo, ó, aqui tem cinza mais forte. Então eu vou batendo aqui o tom do branco, ó. Aqui é bem pouco, tá? O branco não usa muito. Bate nas pontas das estrelas, porque depois aqui a gente vai fazer a sombra. Bota as esponjas tudo na água, para não perdê-las. Deixa eu só limpar a mão. Vamos secar. Vamos pegar agora aqui uma por uma. Vou pegar o lado de cá que já estava mais seco. O lado de cá eu não vou bater o branco, tá? Bati só de um lado porque ficou mais escuro. Então o branco você vai amenizar o teu tom, vai dar uma clareada. Como aqui tava ok, ó, eu não preciso bater o branco, ó, porque ele ficou igual, tá? Tô com a minha mão tudo prateada. A sombra, sim, né? Vocês já sabem que eu tô usando muito essa sombra. Pego aqui a mais escura, tá? Ela é quase um preto. É tipo uma cor sépia, assim, tá? Coloco aqui no meu pincel. E venho aqui na minha estrela. Ó, na ponta da estrela, eu firmo a minha mão. E permaneço nas duas pontas aqui primeiro. Daí eu junto essa lateral aqui, ó. A lateral eu fico menos e menos larga. A ponta que fica mais escura, tá? Daí você vem puxando aqui, ó. Com o resto de pó que tá no teu pincel. Vira. Às vezes você consegue fazer mais ponteira com a mesma... com o mesmo pó. Às vezes não. Daí você vai lá, repõe e volta aqui. Encosta aqui, ó, puxa a lateral. O pincel aqui na lateral, ele é mais pra fora do que pra dentro. Vai girando a tua estrela. Sempre começa aqui pelas pontas. Porque aqui você descarrega a maior quantidade de pó, onde deixa a tua estrela mais escura. E aqui você não precisa deixar tão escurão, tá? Usa o pó que está ali só e deu. Vai pegando o pozinho conforme a necessidade. Ó. Dá esse efeito. Olha que coisa mais linda. Lindo e prático, tá? Aí depois o que que precisa fazer? Passo um verniz, tá? Por causa do pó, porque o pó só sai, como eu já falei em outras lives, né? O pó só sai com o lenço umedecido ou com a borracha de lápis de escrever, tá? Quando é aquela borracha apagadora. Mas por isso que é bom passar verniz, tá? Depois que passou o verniz, ele não sai mais. Então, o ideal é envernizar, porque assim, não sabe, né?
Ah, se vai vender, vai que a pessoa vai limpar um dia e passar um lustramóveis, por exemplo, ou vai passar um pano com água, alguma coisa nesse sentido. Vai acabar tirando essa sombra, né? Então, o ideal é que seja feito a passado o verniz, tá? Aqui essa lateral só tava faltando, ó. Isso aqui é muito gostoso de fazer, é fácil, porque não tem erro. Se você achar que fez demais, você pega a tua borracha do lápis e apaga a tua sombra. Começa de novo, daí não tem problema. Tá? Vou continuar aqui, ó, porque tem que fazer todas para poder montar, né? Isso aqui eu não adiantei porque eu fiz a outra ali para vocês verem como que ficou, tá? Então, vamos acompanhar todo o processo aqui dessa estrela, dessa penca. É legal também essa estrela, quando vocês fazem, para colocar em guirlanda, tá? Também fica muito show. Você pode pegar uma guirlanda dessas de cipó ou a de palha e pendurar umas estrelas no meio do aro ali, você pendurar as estrelas, né? De ordem bem aleatória, assim, nada muito reto. A mesma coisa você pode fazer também com um pedaço de tronco de árvore, uma canela, essas canelas grandes que eu gosto de usar também dá para pendurar, pegar uma canela, daí você faz um laço lindo na canela, quer fazer de Natal, coloca uns verdes, e daí pendura essas estrelas na canela para baixo, assim, várias estrelas, sabe? Aqui a penca aqui eu tô trabalhando com 5. Claro que poderia fazer uma penca com muito mais, né? Mas eu acho que 5 é o tamanho ideal. 5 a 6 é o tamanho ideal. E quanto mais coloca, mais o preço aumenta, né? Aí tem pessoas que não querem um preço muito caro, então depende tudo do teu público, tá? Essa penca aqui, se for, né, de vender, o valor dela pode pedir 55 a 75, dependendo da região que tu mora, como eu sempre falo, depende da região de cada um. Aqui na minha cidade, uma penca dessa, ela pode ser vendida tranquilamente a R$65. Aquela da Mostera, que tem as gotas, ela é outro preço, porque ela é maior, ela dá mais trabalho, né, para pintar do que isso aqui, porque você tem que colocar o tempo de serviço que você vai levar, né? Então essas aqui não tem muito, não demora muito. Só tô acentuando aqui um pouco nas pontas, ó. Você vai dando uma olhada e vai ajeitando. Ano que vem, provavelmente, eu consigo desses pincéis aqui para botar no catálogo. Porque aqui na cidade tem, mas ele tá muito caro. Gostosinho de fazer isso aqui. Os comentários, se vocês estão comentando aí alguma coisa, não tá vindo pra mim, tá? Por enquanto. Quando eu tiver quase acabando, eles começam a entrar, eu acho. Sempre é isso, não adianta. Sempre acontece isso. Depois eu vou botar lá no grupo a foto da encomenda que a Lúcia fez das árvores de Natal. Aquelas que estão no catálogo, que são pequenininhas. Eu pintei daquelas para Lúcia, ficou muito lindo.
Ó, você permanece nas pontas que você vai ver que a cor vai ficando bem forte. Mais esse cantinho aqui. Ó. Mais duas, tá quase pronto. E o papel suja tudo, ó. Mas não tem problema. E ele vai ficando a marca da estrela. Segue aqui na lateral. E nessa, na hora de bater o stencil, um detalhe, tá? Eu bati errado, tive que tirar tudo com lenço umedecido. Tem que lembrar que o furinho tem que ficar pra cima, tá? E eu não olhei isso, fui bater o stencil e bati assim de lado, ó. O furinho tava pra cá, ficou de cabeça pra baixo na hora de montar. Mas ainda consegui tirar o stencil com lenço umedecido, ainda bem. E daí bati de volta. Então isso tem que lembrar sempre que for fazer as pencas com alguma palavra que a penca, né, tem um furinho, que o furo tem que estar para cima. E eu não me atentei para isso. E quase que estraga a minha peça. Minha nossa. Ó, tá ficando show. E a chuva engrossou. Por aí tudo deve estar chovendo também, né? A última, eu vou ter que ir lá comprar sombra. Porque a parte da sombra que eu mais uso é o escuro. Eu precisava achar uma sombra avulsa só dessa cor, que daí me rende mais. Porque o potinho tem só um pedacinho, né? Último lado. Último lado. Tá? Nas últimas a minha sombra. Mas vai dar para essa última aqui.
Ana Tereza tá aí também. Eu vejo vocês entrar, tá? Eu só não vejo o comentário ainda. O comentário vai aparecer pra mim talvez, deixa eu ver aqui. Ó, vai aparecer talvez mais tarde. Quando tiver quase no fim da aula. Ó, então, continuo aqui. Essa aqui é a última peça que eu tô passando a sombra. Pronto, guarda tudo. Vou tirar aqui um pouco. Vira todas elas para cima. Ó. Bem galvanizado. E ainda um galvanizado envelhecido, ó. Tá? Dos dois lados eu fiz. Aí você vai escolher o lado que você gostou mais, né? Apesar de que eles estão praticamente idênticos, né? Mas enfim. Às vezes tem um que se sobressai. Esse lado aqui vou bater primeiro. E pega aqui, ó. Vou usar, por exemplo, eu vou usar 2 stencils que eu tenho aqui. E vou batendo as palavras, tá? O meu pincel tava na minha espuminha. Já estava ali. Pego aqui meu preto, daí eu bato com preto, tá? Nada impede de você bater no branco, mas eu preferi bater no preto para que aparecesse bem. Bom dia, Verinha. Agora que eu vi que ela entrou. Agora tá aparecendo o comentário aqui, ó. Deixa eu ver. Tá começando a aparecer os comentários. Amém, Verinha. Amém. Então eu vou bater aqui, ó. Sucesso. Olha só como fica show. Minha mão agora tá prata e preta, tudo. Amizade. Aí você vai escolhendo assim, ó, as palavras que você gosta. Lembra de deixar a tua estrela reta para bater aqui, ó, onde essas duas partes maiores, que você consegue aproveitar mais a palavra, tá? Porque tem palavras que são maiores. E daí não vai pegar, tipo, o D aqui, ó, uma parte do D não pegou, mas não faz mal. Vai dar leitura igual, ó. Tá? Dá leitura igual. Vou bater aqui, Vitória. E faz em todas elas assim, tá? Poderia fazer aqui aquela corrosão, né? Mas não vou fazer, tá? Pra ser uma técnica rápida, fácil. E que te dê lucro. Pra quem trabalha com vendas, pra que dê lucro. Parece que eu tô um pouco fanha. Que saco isso. Volto pra primeira e viro pra bater do outro lado, tá? Aqui eu vou escolher alegria. Saúde também é bom, né? Saúde é bom. Tem que segurar pro lado de cá. Vou pegar um pouco daqui agora. Aqui tem a família. Também é legal. Afeto, né? Também é bom.
Não saiu direito o afeto, porque tem que pôr mais tinta. Pra saber, não gostei do afeto não. Então pego aqui o meu lenço e passo só aqui no meio, ó. Vou bater aqui o carinho. Carinho. A última. Vou botar aqui bênção. Bênção, isso aí. Deixa eu só fechar aqui minha tinta para ela não... Vamos pegar aqui as cordas. Como eu falei, eu usei 6,5 metros, tá, de corda. Aí usa dupla, tá? Para cada uma estrela eu vou usar dupla, ó. Vou colocar em todas a corda, daquele jeito que a gente sabe. Puxa aqui por dentro, ó. E faz isso. Já coloco aqui, ó, as contas brancas, tá? Aí passo aqui em um fio só. Ó, coloquei só em um. Vem até aqui embaixo, ó. Vem até aqui embaixo. Une os dois aqui, ó. Uni os dois. E vou dar um nó aqui, tá? Já dou um nó aqui. Fez o nó, pega mais uma conta. Isso não quer dizer, tá? Mas se não gosta, põe pro lado. E faz isso com toda ela. Então aqui eu tenho uns fios que são maiores. Porque eu cortei 6,5 metros, porém eu tenho alguns de 1 metro. Outros têm 1 metro e pouco. 1,10 m, 1,20 m. Deixa eu puxar esse fio aqui, que ele não é que ele enrolou aqui. Agora. Esse aqui eu cortei muito, vou tirar um pedaço. Vai ter vários tamanhos, porque conforme você vai puxando a tua penca, os últimos aqui de baixo, eles vão precisar de fio mais comprido, né? Obviamente. É isso que vai acontecer. Ó, como esse aqui é maior, ó, esse aqui vai ficar aqui pra baixo. Pego aqui os dois fios, coloco uma bolinha em cada. Une os dois. Pra dar o nó. Aí coloca sempre um para cada lado. Ó, esse ficou mais embaixo. Esse que é mais curto vai ter que ficar mais em cima na hora da montagem, tá? Vamos fazer mais 3. Lembrar daí depois que fez tudo, montou, também pode fazer antes. Eu não vou fazer aqui agora porque vai demorar muito. Lixar a lateral aqui, ó.
lixar essa lateral e deixar ela daí envelhecida, que daí você já tira o que, quando você bate a esponja, pega às vezes na lateral, né? Isso é inevitável. A cor da conta aqui que eu tô usando branco, tá? Porque eu queria que desse um pouco de clareada aqui. Mas você pode usar a cor que quiser, tá? Nossa, agora só que veio a mensagem da tia Ruth. As mensagens estão vindo com atraso pra cá. Ó, vou usar um último. Essa penca com esse tamanho aqui de estrela, eu digo desses milímetros, né? 3 milímetros, ela não fica tão pesada. Aí você tem várias opções de uso, né? Para que não fique pesando aonde você vai pôr, por exemplo. É, aqui tá chovendo muito. Agora tá chovendo sem parar, só que nesse exato momento ela deu uma... Como ela diminuiu a intensidade, mas tá chovendo. Vamos lá, a última estrela. Aí vamos para a montagem. Na porta do quarto também dá para botar essas pencas penduradas. Fica muito legal na porta do quarto dos filhos, do casal. Ó, então vamos lá, eu coloco, aqui tá mais comprida, ela tá aqui pra baixo, daí não vai dar pra ver na tela, tá? Aí você vai colocando, ó, coloquei uma, aí coloca essa aqui do lado, mas você deixa aqui uma altura, porque às vezes na hora de amarrar, ainda assim a estrela desce, tá? Aí vem com essa, vou colocar essa aqui. Aqui, ó. E daí vem a saúde, aqui. Vou botar pra cá. Pega tudo junto aqui na ponta, ó. Pega tudo junto. Vou dar um nó já aqui, já depois aqui, ó, das últimas bolinhas, eu já vou dar o nó, tá? Porque depois eu tenho que fazer um outro esquema aqui ainda. Ó, deu esse nó. Aí você vem um pouco mais pra cima aqui, ó. Dá uma dobra aqui. Dá só essa dobra aqui, ó. Daí pega um outro fio de rami, dá uma amarradinha aqui. Eu vou diminuir a dobra aqui, porque eu quero amarrar exatamente onde tem esse nó. Ó, eu vou amarrar aqui onde tem esse nó. Eu vou amarrar esse outro aqui, tá? Vou dar uma volta. Daí amarra aqui, dá um nó. Porque depois eu vou fazer um laço aqui, pra não ficar aparecendo muito esse nó.
corto aqui. Ó, daí ficou aqui, tá? Isso aqui, ó, você tem que dar uma parada aqui. Tira um pouco. Depois a gente ajeita as estrelas, tá? Só vou fazer primeiro aqui. Pega aqui, ó, o que sobrou, que é isso aqui. Deixa só um pedaço aqui, ó. Ó, deixei só esse pedaço aqui. Aí aqui onde eu fiz esse nó pra amarrar aqui onde a gente vai pendurar a estrela, aqui vai um laço, vou pôr, tá? Deixa eu só tirar aqui. Quero ver qual que eu posso usar desses aqui pra amarrar. Pego mais um pedaço aqui de raminho, dou aquela enrolada básica na mão. Ó, só enrola aqui em volta. O tanto que tem de fio. Enrolou, ele ficou assim, ó. Ó, aqui tem 2 soltos, ó. Tá enrolado. Você une essa parte de cima. Essa parte você une aqui, ó. Ó. Uniu. É um laço bem desconstruído, tá? Mas ele é fácil de fazer e ele fica legal porque ele combina com o trabalho. Ó, uni ali e ficou assim, tá? Aqui onde tá o meu dedo eu tenho que amarrar. Daí eu pego esses pedaços que eu cortei do que sobrou da minha penca. Passo aqui em volta, ó. E dou um nó. Amarra firme, dá uma ajeitadinha aqui de leve, não precisa nada muito... Ai, desculpa. Ai, credo. Puxa as perninhas aqui pra baixo. Ó. Daí vou dar mais um nó. Obrigada. Ai, não posso ficar gripada, meu Deus do céu. Não posso ficar gripada. Vamos por aqui, ó. Pra pôr aqui eu só coloco a Tec Bond, tá? Que é mais rápido, seca melhor. Coloco a Tec Bond aqui em cima, ela já vai segurar. Bota um pouco a mais, tá? Porque eu quero que segure também as cordas. Os nozinhos que ficam aqui, ó, não tem problema, tá? Eles fazem um charme. Segurando aqui só pra não ficar frouxo. Se quiser, pode botar outro laço aqui, tá? Eu não colocaria porque se eu vou pendurar isso aqui numa porta, ou numa janela, ou numa parede, onde for, tiver um laço aqui, ele vai ficar atrapalhando, tá? Então eu preferi não pôr, tá? Mas fica a critério de cada um. Deixa eu tirar essas coisinhas daqui. Então tá, vamos ver como que ficou agora em pé, vou... Oi. Ó, ali atrás, ó. Aqui tá o que eu botei lá no grupo pra vocês verem, tá? Olha só que lindo que fica. E esse aqui é o que foi feito aqui. Quem vai assistir a aula do início vai ver lá que foi usada o fundo, a tinta de fundo foi usada diferente, tá? Porém a técnica foi usada a mesma. Ó,
os dois lados, o lado que você pôr, você só arruma quando você vai virar, porque tem as palavras diferentes. Aí se você quer essas palavras pra frente, ó, você ajeita a tua penca. Então você vai ver que aqui, ó, algum lado aparece mais as bolinhas e outro lado aparece menos, conforme você vai virar, tá? Mas isso não tem problema, a bolinha tá ali pra fazer toda essa diferença. Aqui embaixo, claro que ela vai aparecer, ó, porque ele fica mais pra baixo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar aqui gravado para o outro pessoal poder ver. Obrigado por terem vindo. E vamos ver o que eu vou fazer na próxima semana. Se não fizer na semana que vem a aula, vai ser na outra, né? Mas eu vou ver como que eu faço. Porque ainda estou lidando com as entregas, coisas do bazar, que eu tenho que fechar as caixas, tudo. Hoje vou lá no marceneiro, daqui a pouco eu tenho que sair ainda. Não queria sair com chuva, mas tem que sair. Então tá, pessoal. Obrigada por ter vindo. Beijo no coração. Deus abençoe todo mundo. E até a próxima aula.